Nós vamos colocar em pé e vamos receber o pastor Jair, que vai nos trazer a palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus. Fique ligado na palavra, porque Deus tem grandes coisas para fazer nessa noite. Vamos receber o servo do Senhor aplaudindo a Jesus. A paz do Senhor, igreja, pode assentar. Glória a Deus. Se minha voz sumir aí um momento, eu fiquei 15 dias com a gripe alérgica muito forte. Graças a Deus hoje eu estou bem melhor. Tossi um pouco também. Vamos ler Mateus 27. Glória a Deus. Mateus 27, a partir do verso 33. Glória a Deus. Pode ficar sentado, pastores. Obrigado. Eu vou ler bastante, então, diz assim, Mateus 27, verso 33. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre, misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o aguardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, e com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. Até aí, glória a Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre confiar. O irmão Luiz aqui no hino que na oração dele, ele falou muito em confiar aqui, o diácono Luiz. Mas antes, vamos ler em Hebreu sobre fé e sobre crer. Depois a gente volta lá e vamos definir o que é confiar. Diz assim, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, ela olha para algum lugar, olhando coisas, e ela vê aquilo que eu não vejo. Por isso que ela prova, ela é a certeza. Repetindo, a fé olha naquilo que a gente deseja, as coisas que a gente espera, que a gente deseja, mas ela vê, e eu não vi ainda, eu não alcancei ainda. Entre aquilo que eu desejo e aquilo que realiza, há um espaço que eu vou ver talvez lá na frente, ou eu veja só pela fé, porque a fé vê
e às vezes a gente não vê. No verso meia dúzia do capítulo 11, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Quer dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente tem que ter fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a fé, ela é necessária. A Bíblia diz que é necessária que aquele que se aproxima de Deus tenha fé. Jesus, em dado momento, disse: homens de pouca fé. Jesus reclamou que eles viam tantos milagres e ainda tinham pouca fé. No verso 7 diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então a fé é necessária para agradar a Deus. Porque a fé, você às vezes não vê o resultado, aí você desiste. Abraão, quando foi chamado, Deus falou que ele mostrou as estrelas e disse que a geração dele, a descendência, ia ser como as estrelas do céu, milhares, milhões. Mas Abraão, com seus olhos, não viu. Mas ele creu, porque ele cria em Deus. Então ele conservava a fé nele, para seguir o dia a dia da vida dele. Noé foi chamado por Deus para construir a arca. E durante 100 anos, aquele homem trabalhou pela fé no que Deus tinha falado com ele. Mas se nós lermos no livro de Gênesis, só 2 versículos, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. De toda aquela geração perversa que Deus resolveu destruir, Noé achou graça aos olhos do Senhor. No 9, estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Andar com Deus tem que ter fé. E a princípio tem que crer que Deus existe. Noé, daquele tempo, ele tinha toda a informação sobre Deus de forma oral, não tinha escritura. Mas aquilo que ele aprendeu, ele conservou no seu coração. E quando Deus falou com ele, ele foi trabalhar durante 100 anos para construir, esperando algo que nunca tinha acontecido, que era chover. Naquele tempo, a Bíblia diz que era uma névoa que caía e molhava a terra. Não chovia. E quando ele começou a construir aquele grande barco, ele recebeu muita zombaria. Zombaram dele, chamaram talvez de louco. Como fazer um barco? Para que isso? Perca de tempo. Mas o coração dele, a fé dele estava em Deus, que falou com ele. Agora vamos definir o que é confiar. A Bíblia, se a gente olhar num dicionário, porque a Bíblia não diz num local assim, como a fé, está escrito direitinho o que é a fé. Mas no dicionário, confiar é pôr a si próprio, quer dizer, se colocar, a pessoa se colocar sob a guarda ou os cuidados de outra pessoa. No nosso caso,
colocarmos sob a guarda ou os cuidados de Deus. Ficarmos numa condição de submissão em relação a Deus. Porque o homem, ele até aceita Jesus como Senhor e Salvador. Até vem para a igreja, se sujeita a algumas normas da igreja, alguns regulamentos. Mas às vezes, em relação a Deus, ele retém muitas coisas ainda, não entrega a Deus. Aí, quando ele está em dificuldade, ele corre para pedir oração. Ora por mim, estou passando uma grande dificuldade. Mas a gente não conhece toda a história daquela pessoa, a gente conhece a manchete que ela apresentou para a gente. Mas se um homem, a mulher que vive em submissão a Deus, a Bíblia diz em Provérbios, em Salmos 125, 1 e 2, que os que confiam no Senhor não se abalam, porque ele já está preparado. Se submeter a Deus, já está preparado para tudo. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanece para sempre. A Bíblia diz também em Provérbios 3, 5 e 6, sobre confiar. Vamos ler. Provérbios 3, 5 e 6. Diz assim, Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribes aqui é de estribo, de apoio. Para subir no cavalo, você precisa de um apoio para passar a perna para o outro lado. Quer dizer, ele diz para nós não confiarmos em nós mesmos, porque o nosso coração é enganador. Você vai fazer alguma coisa, você confia naquilo que o seu coração está dizendo e você pode se prejudicar. Isso em relação a tudo na vida. Casamento, emprego, negócios, viagens. Eu falo muito da minha vida porque eu aprendi, eu nem sei como é que eu aprendi ao decorrer do tempo, estas coisas. E eu pratiquei, mas não foi uma coisa planejada. Aconteceu, mas eu aprendi. O meu casamento foi, eu solicitei a Deus uma solução. O meu emprego, eu solicitei a Deus uma solução. Mas quando eu apresentava a minha solicitação, eu sempre dizia aquilo que tinha no meu coração, o meu desejo. E Deus me deu. Então, nós, como filhos de Deus, nós temos que entender que Deus ouve o que nós falamos. A todo momento. Quando, em 1988, já contei essa história aqui, a missionária Lúcia chamou a minha esposa e disse para ela não tomar mais os anticoncepcionais que estava fazendo mal, que era para ela parar e que ela não ia engravidar. E no tempo certo, Deus nos daria um menino, um filho. Então eu recorri à fé, olhei o que a fé estava olhando e minha esposa conversamos e ela parou de tomar o remédio. Eu não vi ainda o que a minha fé viu naquele dia. E trago durante esses 36 anos essa mensagem no meu coração. O que ela me fez durante esses 36 anos?
confiar, me submeter àquela palavra que foi dita naquele dia. Noé se submeteu durante 100 anos. Eu só estou há 36. Eu já falei aqui, o irmão Marcos, que senta aqui do lado, já me perguntou uma vez, você ainda crê? Por que eu não ia crer naquilo que Deus falou naquele dia? Que de lá para cá, eu passei a viver daquela fé, que eu não via ainda com os meus olhos, mas a luta da vida durante esses 36 anos aconteceu muitas coisas. Minha esposa ficou doente, eu tive doente, mas eu tinha uma certeza que nós não íamos perecer, não íamos morrer, porque a promessa feita lá atrás, em 1988, eu me submeti a ela. E Deus tem cuidado de nós até o dia de hoje. Então, confiar é se submeter a Deus. É saber que nós não temos controle de nada na nossa vida. A gente acha que controla. É só ver as notícias na televisão. Hoje eu vi uma coisa absurda, que um rapaz de 27 anos, trabalhador da Enel, foi cortar a luz de uma academia e o dono da academia matou ele por isso. Coisas absurdas que não tem lógica. Então o crente, o que teme a Deus, tem que confiar em Deus. E confiar é viver todo o tempo em submissão aos cuidados e à guarda de Deus. Se nós pensarmos que nem o pastor diz aqui, que as pessoas às vezes se afastam da igreja, porque estão achando que só a decisão dela de ficar em casa ou não vir para a igreja. Claro, tem gente que tem problemas de tempo, de trabalho, de doenças, tem várias variantes. Mas cada um pode analisar o seu estado atual. Cada um analise. Você veio aqui, apesar de todas as dificuldades, você veio. Outros teve dificuldade e não pôde vir. Mas analise a sua vida, não só por esse momento de estar na igreja ou não. Analise a sua vida durante todo o momento da sua vida. De manhã, de tarde, de noite. Se você está confiando em Deus realmente. Se você está se entregando a uma autoridade que é maior que tudo. No Salmo 91, eu vou ler alguns versículos, que diz assim, vamos ler o 37 primeiro, Salmo 37. Salmo 37, verso 3, diz assim, só para reforçar o que é confiar. Salmo 37, verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Tem muitos lugares na Bíblia que Deus nos alerta para nós confiarmos. Colocar confiança em nosso coração, em nosso entendimento, nas nossas forças. Porque a fé, eu vejo muitas pessoas dizer, a minha fé está até enfraquecendo. Porque se para de confiar, a fé vai embora. Se para de submeter a Deus e querer resolver do seu intelecto, das suas forças, a gente vai perdendo a fé, porque a fé às vezes você não vê imediatamente.
ela pode se realizar até depois da nossa morte, como foi de Abraão. Pode se realizar depois de 100 anos, como aconteceu com Noé. Pode acontecer imediatamente. Não sabemos. Mas devemos ter certeza que confiar em Deus, a gente não se abala. A gente permanece para sempre. O irmão Luiz estava falando aqui que os dias vão piorar. Os dias vão piorar. Não vai melhorar. É que a gente vai se adaptando às pioras e parece que está normal, mas não está normal. Está só piorando. É que nem aquela história do sapo, que é colocado na água fria, depois acende o fogo, ele vai se adaptando à quentura. Mas se jogar ele direto, ele dá um salto na hora. Então o crente às vezes vai se acostumando com a quentura aos pouquinhos. Não está percebendo que os dias vão se tornar cada vez mais difíceis. Mas aquele que confia no Senhor, ele não se abala, mas permanece para sempre. Então vamos ler então no Salmo 91. Que diz assim. O título na minha Bíblia, do Salmo 91, ele tem um título. A segurança daquele que se acolhe em Deus. É o título do Salmo. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quer dizer, o meu refúgio está em Deus. A minha fortaleza está nele. E nele confiarei. Nós nos submetermos a Deus, descansa a nossa alma. Dá um descanso, porque tira sobre nós o peso de uma responsabilidade que às vezes a gente não pode resolver. Eu fiquei doente 15 dias, tomando remédio, medicamento. Eu vim até para a igreja aqui, mas estava à base de medicamentos. Porque a gente está sujeito a essas coisas. O mundo nos impõe isso. Graças a Deus, da Covid eu não tive nada em casa, ninguém teve Covid. Mas a gente vê por aí pessoas que morreram, ficaram doentes. Tem uma irmã lá da igreja do tempo do meu sogro, já deve 24, 21, ela deve estar há 3 anos em coma por causa da Covid, dentro de casa. Paga enfermeiras para cuidar dela, dentro de casa, uma pessoa nem viva nem morta. Porque o mundo nos impõe isso. Acho que foi 2021, vai fazer 3 anos agora em setembro, outubro, que ela entrou em coma. Ficou um bom tempo no hospital e o hospital mandou para casa. Então é necessário que nós confiemos em Deus. Apesar de todas as coisas que nós percebemos à nossa volta. Porque Ele é verdadeiro, Ele é real. E nós temos que nos submetermos aos cuidados dEle. No verso 14 do Salmo 91, diz assim: porquanto tão encarecidamente me amou. Aí eu fui ver no dicionário o que é esse encarecidamente.
diz assim, encarecidamente, algo que você faz com empenho, com interesse, com o mais alto grau de humildade. Devemos amar a Deus com grande humildade, porque estamos lidando com o Senhor dos céus e da terra. Não é qualquer um que você encontra numa palestra, numa pregação, é Deus mesmo. Tem interesse em amá-lo. Mas como eu tenho que amá-lo? Eu não sei como. Jesus falou assim, olha, se vocês não me amar mais do que seu pai, sua mãe, seus filhos, vocês não são dignos de mim. Isso é só uma referência. Enoque, a Bíblia diz que andou com Deus, andou tanto, amou tanto a Deus que Deus o tomou, não viu a morte. Noé, a Bíblia diz que no meio daquela geração injusta, ele andou com Deus. Então ele amava a Deus. Você só anda com alguém que se você ama. Você só ouve alguém se você ama essa pessoa. Se você não ama, a pessoa pode falar, você não dá conta. E você deve amar a Deus com empenho, se esforçar mesmo. Embora a gente nem sabe como amar a Deus. Deus diz, aquele que guarda os meus mandamentos, as minhas leis, os meus estatutos, é esse que me ama. Então vamos amar a Deus, vamos nos submeter a Ele, de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. A última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre amar a Deus. E a Bíblia me traz aqui de volta. Porque o segredo da vitória é Deus estar acima de nós, cuidando de nós, dando-nos vida e vida em abundância. Não devemos ficar correndo atrás das bênçãos, devemos nos submeter àquele que dá as bênçãos. Nós só queremos resolver problemas pontuais na nossa vida. O pastor até brincou aqui que ia orar para os irmãos ter dificuldades para poder voltar para a igreja. Claro, ele estava brincando. Mas nessa brincadeira tinha um grau de alerta. Porque é só a pessoa ter um pouco de paz. Não, agora eu estou tranquilo, vou dar um tempo. Aí quando vem a dificuldade, fica doidinho, assim, correndo para lá e para cá. Porque a dificuldade vem. O meu neto, mais novo, o Heitor, ele nasceu com um problema congênito eu não sei o nome técnico, esqueci, na uretra. Passou por várias intervenções, ficou Natal do ano passado, pro ano novo, minha filha, meu genro no hospital, porque a água, a urina que saía dos rins não vinha para a bexiga, então dava infecção, tinha que tomar antibióticos, ficou vários dias lá, ele pequenininho. Esse ano voltou de novo para fazer outra reparação, outro ajuste. Aí eu tive lá, 3 semanas atrás, quando visitando ele, orei por ele lá no hospital, que a médica disse que um dos rins dele parece que estava perdendo a sua capacidade de trabalho. Eu orei a Deus que Deus restabelecesse aquele rim. Meu genro procurou até outros 2 médicos especialistas na área, trouxe o diagnóstico daqueles 2 médicos, levou para a médica dele para ela fazer outro procedimento. Foi feito e agora parece que ele está urinando assim de forma abundante.
não está retendo tanto. Mas isso tudo acontece, mas eu estou confiando em Deus. Porque Ele disse para mim que eu ia ter muita alegria dentro da minha casa. A luta, ela é normal dentro da vida. Faz parte da nossa existência. Mas a gente não se abala. Porque se a gente não se abalar, a gente permanece. Glória a Deus. Irmãos, confiar em Deus é uma escolha. Como crer em Deus é uma escolha. Tiago diz assim, que você crê em Deus, faz o bem. É certo o que você está fazendo. Porque os demônios também creem e estremecem. Porque Deus é real. Então guarde o seu coração em Deus. Submeta-se a Ele. Tudo que for fazer na vida, tudo que for enfrentar, já tem que ter sido entregue na mão de Deus. Para que, num dia difícil, você esteja preparado para permanecer inabalável. Muitos perdem a fé porque se desviam no caminho. E quando perde a fé, para retomar é difícil. É muito esforço, tem que fazer muito esforço. Mas se nós permanecermos submissos a Deus, entregando a nossa vida, as nossas decisões, tudo que eu vou fazer com a minha esposa, a gente vai resolver. Eu sempre falo para ela, olha, vamos fazendo, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Se não for, não vai dar certo. E quando não dá certo, eu não entro em desespero, porque eu sei que Deus fez alguma coisa para não dar certo. Porque se eu faço, depois eu posso ter que assumir as consequências dos meus atos, que eu me apoiei no meu entendimento. Tem outro versículo aqui, ó. Eu não sei onde que está, mas a gente não pode confiar em nós mesmos. A gente não pode achar que a gente tem sabedoria para resolver tudo na nossa vida. Mas confiando em Deus, a gente descansa. A gente adquire uma forma de viver que a gente vai relaxando. Apesar de todo o mal que está à nossa volta, a gente vive uma vida quieta e sossegada. Eu falo para os irmãos, eu tenho uma vida quieta e sossegada. Tem dificuldade? Tem. Mas eu sei que lá na frente, logo depois, eu vou sair vitorioso. Eu não entro em desespero. Você vê o meu neto, se ele vê ele no hospital sofrendo, intervenção cirúrgica, depois tem que cuidar para a criança não pular, não cair. Algo que a gente não consegue controlar, só Deus. Mas a minha confiança é que me dá uma paz, que eu sei que Deus está tomando conta daquele momento.
Se nós formos ler outros versículos do Salmo 91, ele só fala disso. É um salmo que eu costumo falar de salmo das páginas amarelas, porque todo mundo deixa aberto dentro de casa, que fica até amarelo. Mas é um salmo cheio de promessas de Deus para conosco. Diz aqui no verso 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Estarei com ele na angústia. De lá o retirarei. Eu glorificarei. Então, quando Jesus estava na cruz, e aqueles homens zombando dele, eles passavam, balançavam a cabeça, zombavam, os soldados sortearam a sua túnica, dividiram as suas vestes. Ele pendurado numa cruz entre dois ladrões, quem passava ali dizia que ele estava derrotado. E no verso 43 de Mateus 27, que diz, confiou em Deus, livre-o agora. Deus vai sempre nos livrar. E eles dizem assim, livre-o agora se o ama. Porque Jesus dizia que era filho de Deus. Ali naquele tempo ninguém dizia que era filho de Deus. E chegou alguém falando que era filho de Deus. Confundiu a cabeça daqueles homens. Eles odiaram ele por isso. Hoje, aqui só tem filhos de Deus. Por causa de Jesus. O que ele viveu aqui naquele momento. Para que nós sejamos filhos também. Mesmo que alguém zombe de nós, ridicularize, nós estamos confiando em Deus. E isso ninguém pode tirar de nós. Deus diz que ninguém pode nos separar do amor dele. Igreja, ame a Deus. Ame de verdade. Com toda a sua força, o seu entendimento. Se submeta a ele. A cada dia, a cada momento. Se chegar a dificuldade, ame a Deus. Chegar a luta, ame a Deus. Se não encontrar saída, ame a Deus. Porque se você ama a Deus, você confia em Deus. Se você confiar em Deus, você nunca será abalado, mas vai permanecer para sempre. Eu fico às vezes pensando que eu estou ficando velho, a pele enrugando, minha esposa também fez 60 anos. E a gente pensa, né? Como eu vou ter um filho ainda, minha esposa? Só confiando. Eu não tenho saída. Só confiando. Porque quem falou lá atrás continua vivo. Ele está vivo. Deus vive para sempre. Ele é o eterno. E a Bíblia diz que a palavra dele nunca volta vazia. Ela sai e se cumpre. Então ame a Deus. Confie em Deus. E agrade a Deus tendo bastante fé. Agrade Ele, tenha fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé. Mesmo que você não veja, talvez por enquanto, aquilo que você desejou. Mas aquele que
começou a boa obra, Ele há de terminar. Ele sempre termina o que começa na nossa vida. E cabe a nós se submeter, se humilhar, entender que Ele é Deus. E nós somos ovelhas do seu pasto. Somos ovelhas de Deus. Somos filhos de Deus. Jesus se sujeitou à morte de cruz. Fez aquilo que Deus determinou para ele. Foi até a cruz. E disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Quanto mais nós devemos nos submeter a Deus e confiar que Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Nada sai do controle dele, nada. E se a nossa vida estiver entregue nas mãos dele, ele está controlando tudo da nossa vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade e que as palmas louvem ao Senhor. Glória a Jesus. Está aí a palavra do Senhor para os nossos corações. Deus cuida de nós o tempo todo. Aleluia. Às vezes você está dormindo, às vezes roncando, e Deus está lá cuidando de você. Ele cuida de nós. Ele está pronto para nos abençoar.